Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. Hoje a gente começa mais uma questão aqui, analisando o TPS de 2024, mais uma questão de História do Brasil, a questão número 45. Vamos olhar para o item 1 da questão 45, logo após a nossa vinheta tradicional. Essa é uma questão que olha especificamente para a virada da Primeira República para a Era Vargas. Os itens têm um foco maior ali na crise dos anos 20 do século 20 e corresponde ao item 6.7 do edital de História do Brasil. Esse item 1 da questão 45, ele diz o seguinte: o chamado Bloco Operário e Camponês teve grande importância nos acontecimentos de 1930, evidenciada no apoio dado pelo Partido Comunista à Revolução capitaneada por Getúlio Vargas, visto então como carrasco da burguesia nacional. Bom, se a gente olhar para o final do governo Vargas, esse apoio do Partido Comunista, ele de fato foi observado. E isso pode causar alguma confusão, inclusive entre os candidatos mais tarimbados, né? Os candidatos que vêm se preparando há mais tempo. Por isso, eu classificaria esse item como um item médio. Não é exatamente um item facílimo, como outros itens que a gente já viu aqui quando analisando os itens, as assertivas de TPS anteriores. Ali em 1945, em pleno Estado Novo, quando Vargas passava por uma grave crise, era atacado por amplos setores da sociedade brasileira no contexto da Segunda Guerra Mundial, naquela conjuntura de fato, o PCB engrossou as fileiras do queremismo, apoiou o governo Vargas. No entanto, ainda no contexto da Primeira República, quando Vargas se opunha aos cafeicultores paulistas, aos grandes protagonistas de chamada política do café com leite, nesse momento o PCB não apoia o governo Vargas, não apoia a oposição àqueles que dominavam a Primeira República, justamente porque essa oposição, na visão dos comunistas, era mais do mesmo. Então, o item está incorreto porque o PCB, olhando bem objetivamente para essa assertiva, ele não apoia Vargas em 1930. A revolução, na visão do Partido Comunista, ela é o resultado de uma disputa entre elementos vinculados à burguesia. De um lado, os cafeicultores paulistas, do outro lado, oligarquias dissidentes que tinham como líder Getúlio Vargas. O proletariado, então, na visão do PCB, não deveria tomar partido nesse contencioso. Isso é um comportamento muito diferente daquele observado, como eu já mencionei, no ano de 1945. E por isso a gente pode dizer que Vargas não é, de forma alguma, visto como um carrasco da burguesia nacional, como aparece na assertiva. Ele é um presidenciável, ele é um candidato que representava, grosso modo, os interesses dos fazendeiros, os interesses da burguesia agroexportadora, ele mesmo fazendo parte de uma elite oligárquica do sul do Brasil. Portanto, ficam evidentes aqui os erros desse item 1, mas eu queria, como de costume, ir um pouco mais a fundo, olhando para a trajetória do BOC nos tempos da Primeira República, olhando para a trajetória do Bloco Operário Camponês. O Bloco Operário Camponês que foi fundado na esteira da própria criação do Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil, o PCB, foi criado no ano de 1922, no imediato pós Primeira Guerra Mundial, quando o anarquismo, como movimento de esquerda no Brasil, que tinha muita força no final do século XIX, vai se enfraquecendo e os comunistas vão tomando a dianteira no sentido de representar essa esquerda mais radical dentro da sociedade
brasileiro. O Partido Comunista é criado em 22 e logo em seguida, no iniciozinho do governo Arthur Bernardes, é posto na ilegalidade. O PCB não conseguia se fazer representar diretamente nas eleições nos anos 20 e por isso apoia a fundação do Bloco Operário, tentando monopolizar ali o proletariado, a atenção do proletariado. Se constituiu no ano de 1924 o Bloco Operário. O Bloco Operário, criado então logo em seguida à fundação do Partido Comunista e que viabiliza a continuidade da participação política dos comunistas, inclusive de forma um tanto quanto bem sucedida ali na década de 20, em particular no Rio de Janeiro. Um pouco mais adiante, o BO, o Bloco Operário, vai incorporar as demandas agrárias, as demandas camponesas, se transformando então no ano de 1927 no BOC, no Bloco Operário Camponês. O BOC, representando os comunistas, vai, por sua vez, disputar o proletariado com outras instituições, com outros movimentos que a gente pode observar no Brasil, desse contexto, no Brasil da década de 1920. Um lado, os anarquistas, representantes tradicionais dessa extrema esquerda, que focavam num sindicalismo mais aguerrido, um sindicalismo de resistência, o anarco-sindicalismo, que é importado da Europa, principalmente da Europa meridional, para o Brasil. E do outro lado, aqueles trabalhadores mais vinculados à situação política, trabalhadores reformistas, que constituem aquilo que a historiografia consagra como os sindicatos amarelos. Eram os trabalhadores amarelos, trabalhadores muitas vezes cooptados pelo governo e bastante criticados por esses setores mais radicais que confrontavam o governo à época da Primeira República. O BOC, então, surge no começo dos anos 20, claro, não consegue ampla projeção nas urnas, mas consegue alguma vitória, né? Consegue algumas vitórias tímidas, sobretudo no Rio de Janeiro. Eu destacaria os nomes que aparecem aí na tela, o nome do João Batista de Azevedo Lima, que é eleito deputado nas eleições de 1927, e também o nome de Minervino de Oliveira, que é eleito vereador no Rio de Janeiro e que vai também lançar a sua candidatura à presidência nas eleições de 1930, as mesmas eleições de que Vargas participou. Então a gente percebe um sucesso relativo ali do BOC no Rio de Janeiro. Esse sucesso não é observado nos outros estados do Brasil, mas o BOC, como partido, cumpre esse papel de representar os comunistas num contexto em que o PCB estava na ilegalidade. No final dos anos 20, nesse momento em que a Revolução de 30 está prestes a acontecer, alguns aspectos conjunturais vão contribuir também para o distanciamento dos comunistas e, consequentemente, do BOC em relação ao Vargas. A gente destaca aqui a ação da Internacional Comunista, a ação do Comintern no final dos anos 20, que impõe uma guinada ultra-esquerdista ali, aqueles movimentos que seguem, que replicam ou tentam replicar o que acontecia na União Soviética desde o final da década de 1910. O Comintern estabelece aquilo que, uma historiografia mais ampla, né, olhando um pouquinho para a história mundial, ficou consagrado como chamado terceiro período. Era um momento no qual, ali a época do período entre guerras, se acreditava que o capitalismo estava chegando à sua fase terminal. Então, é um momento em que o BOC, no Brasil, em sintonia com o Comintern, se vê obrigado, né, a romper com alianças, a romper alianças que tinha estabelecido em um contexto anterior, no começo da década de 20, alianças, diálogos com uma pequena burguesia progressista e com os tenentes dissidentes que vinham fazendo muito barulho no Brasil na década de 1920.
E essa ruptura fica evidente quando, nas eleições de 1930, o BOC lança a candidatura própria do Minervino de Oliveira, ou seja, o PCB e o BOC não apoiavam a oposição personificada na figura do Vargas. O BOC e o PCB estão às margens do processo revolucionário de 30. O BOC e o PCB não participam da ascensão de Vargas ao poder. Vargas acaba perdendo as eleições, mas isso não vai impedir a sua chegada ao poder. Vargas não chega ao poder pela via legal, mas a partir de um golpe civil-militar que o leva à presidência do Brasil ainda naquele ano de 1930. Era esse o meu recado, eu fico por aqui. Antes de encerrar esse vídeo, gostaria apenas de pedir para que vocês, se estão gostando do nosso conteúdo, não deixem de curtir os vídeos por aqui, não deixem de ativar o sininho das notificações para que possam receber sempre em primeira mão os vídeos do nosso canal do YouTube. E da mesma forma, se você tem interesse em conhecer o percurso, em conhecer a proposta do Espaço Zeitgeist de preparação para o concurso de admissão à carreira diplomática, o CACD, é muito simples, basta você aproximar o seu celular desse QR Code que está aqui embaixo na tela e você vai ser imediatamente direcionado ao nosso site, vai conhecer como o ZG pensa a preparação para o CACD. Agora sim, fico por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente.